É muito, né? Quando você pensa num vetor, um vetor de 100 posições, de 20 posições, a gente começa com 3, 4, 10 posições. A ideia é a mesma, mas até então vocês não estão preocupados em garantir desempenho. E quando a gente fala em desempenho, a gente está falando aí em desempenho de lidar com um volume grande de dados. Então, estou falando aí de terabytes, petabytes. Como é que a gente lida com esse volume todo? Né? Qual é a mágica? Né? Então tudo que a gente aprende lá em AED1 não serve para nada. Tudo que a gente aprende em AED2 não serve para nada. Muito pelo contrário. Né? É exatamente o inverso. Né? É em AED2 que a gente principalmente percebe que a gente pode lidar com um volume muito grande de dados. Né? Porque é agora que vocês vão olhar, bom, peraí, eu tenho que jogar essas coisas, eu não tenho uma máquina de Turing que é memória infinita. Né? Como é que eu vou organizar isso para eu acessar um elemento, né? Uma folhinha lá daquela árvore? Né? É igual procurar agulha em palheiro. Aí eu tenho que pensar em duas coisas que já foram ditas. A primeira coisa é, os meus dados precisam estar sempre organizados, ordenados, ou ter uma organização, e preferencialmente uma ordenação. Então, poxa, qual é o melhor algoritmo de ordenação que eu conheço? Então, esse parece ser o mais adequado? Beleza. Então, para esse volume de dados, um quicksort, legal. Beleza, eu faço um quicksort, mas eu tenho muitas inserções e remoções. E aí, o que, que eu faço? Né? Então, qual é a outra forma que a gente vai ter de ordenar isso? Então, peraí, a gente pode pensar em colocar numa estrutura, tipo uma árvore, onde eu não preciso ficar ordenando o tempo todo os elementos, né, com inserção e remoção, porque a própria estrutura de dados ela já vai me ordenar esses valores. Então, se ela já me ordena, eu não tenho que gastar tempo ordenando. Né? Agora, qual é a velocidade com que eu consigo acessar um elemento? Então, se a gente olhar que a altura de uma árvore binária ela é logarítmica, mas logarítmica na base 2, né? O que vai acontecer? Se eu tenho 1000 elementos, eu vou levar 10 consultas, né? 10 perguntas para chegar num desses 1000 elementos. Na média, né, como a grande maioria dos elementos vão estar na folha, nas folhas, e aí preste atenção nessa fala, né, que é o ter um volume muito grande de elementos colocados nas folhas. A gente olhar a estrutura de uma árvore, né, binária, se ela tiver completinha lá, ora, vamos olhar lá, uma árvore de 3 elementos, ela vai ter um elemento na parte superior, que vai ser a raiz, e 2 elementos nas folhas. Uma árvore de 3 mais 4 elementos, 7 elementos. Se ela for completinha, se ela for equilibrada, ela vai ter 4 elementos nas folhas e 7 em cima. E 3 em cima. Uma árvore de altura 4, ela vai ter 8 elementos nas folhas e 7 em cima. Então, a maioria dos elementos vão estar nas folhas. O que isso quer dizer?
vai dizer que, na maior parte das vezes, eu vou estar percorrendo para achar um elemento que está nas folhas. Então, se esse elemento vai estar nas folhas, eu vou estar lá percorrendo a árvore toda para achar, pelo menos na metade das vezes, um elemento. Então, o que eu faço? Se uma árvore tem 50, né, se eu quero colocar 1 milhão de dados, eu vou ter que aí fazer logaritmo de quanto para chegar em 1 milhão. Então, eu pensar, 1024, 2048, 4 mil e pouco, 8 mil, aí depois 16 mil, 64 mil, 128 mil. Então, eu vou percorrer 100 vezes, 100 perguntas para chegar num elemento. É muita coisa. Né? É exatamente muita coisa. E aí, existem outros mecanismos que a gente está aí olhando. O que é? Em vez de eu aumentar, como é que eu coloco 1000? Pensa num volume, né? Numa caixa, né? Ou num quadrado. Então, a área desse quadrado, vamos chamar de retângulo, né? A área desse retângulo, ela pode ser 2 por 4, vamos lá, 2, 8, né? 8 metros quadrados, ela pode se colocar 2 de altura e 4 de largura, ou 4 de altura e 2 de largura. Opa! Né? Essa foi a grande sacada. Ora, se eu pego 2 de largura e 10 de altura, eu vou ter 200 metros, 20 metros quadrados. Né? 10 vezes 2, 20 metros quadrados. Mas se eu pego 10 de largura, eu só vou ter 2 de altura. Opa! E eu vou ter os mesmos 20 metros quadrados, ou seja, eu vou ter a mesma quantidade de dados colocadas no mesmo espaço. Só que agora eu consulto muito mais rápido. Esta é a ideia principal das árvores 2, 3, 4. Né? Onde eu aumento as árvores multi-way, onde eu vou aumentar, né, o meu volume, a minha largura e diminuir a altura. Ah, como é que eu vou aumentar a largura, professor? Simples. Ao invés de ter 1, 2, 3, em vez de ter dois filhos, eu posso ter vários filhos. Posso ter 10 filhos. Né? Aí eu volto àquela ideia que a gente tinha, né, quando gerou arquivos. Desculpa, quando trabalhamos com vetores. Ao invés de eu ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 variáveis para tratar a mesma informação, eu passo a ter um vetor com 10 variáveis, com 10 posições, e vai dar o mesmo efeito. O que eu estou voltando? Eu estou voltando lá para a ED1. Deu para entender? Estão conseguindo entender a ideia? Digita aí sim ou não. Professor, então, nesse caso, os nós da árvore seriam todos vetores, em vez de ser individualmente um nó? É isso? É isso aí. Quer dizer, estariam dentro de uma outra estrutura. Por acaso, a gente pode usar vetor, mas pode ser qualquer outra estrutura. Tá? Então, por que eu não estou fechando em vetor? Né? Porque ele pode ser uma outra estrutura, porque a gente já viu que vetor tem uma certa eficiência, né? Quando o número de dados que eu quero é finito. Então, se eu tenho uma condição que o número de dados que eu quero é finito, beleza, já declarei
que é aquele valor lá. Então, dá para trabalhar em cima disso. Legal? Tudo bem? Então, a ideia então é, eu vou ter uma árvore que ela é mais larga, mais baixa, mais larga. E ao invés de eu colocar 10, o que eu vou dizer? 10 filhos para o mesmo nó, né? Então, em vez de ser uma árvore binária, ser uma árvore 10-ária, né? Pentária, decária, né? Ela vai ser uma árvore de onde eu posso colocar, ao invés de 10 filhos, um filho com 10 chaves. Não necessariamente um filho com 10 chaves, mas aí eu vou expandir isso. Né? Eu passo a ter mais de um. Posso ter 10 filhos, cada filho com 10 chaves. Então, ao invés de ter 10 chaves, eu vou ter 100 chaves. Então, estou expandindo em muito a minha árvore. Muito mesmo. Ok? Então, é um pouco isso que é a árvore 2, 3, 4. E a árvore B é a mesma coisa. Tá? É exatamente a mesma coisa. Para melhorar a eficiência, a árvore B mais muda um pouquinho, a árvore B estrela muda um pouquinho. Mas se vocês entenderem o que é a árvore 2, 3, 4, vocês vão entender o que é uma árvore B e vão conseguir fazer o segundo trabalho. Esta é a grande sacada dessa disciplina. Né? Tem que entender como é que as coisas funcionam e tem que entender que há uma necessidade de organização e de ordenação e de planejamento aqui, tá? Bom, então, para eu gerar essa árvore, eu vou ter que fazer algumas outras coisas, alguns outros ajustes. Né? Que ajustes são esses? Bom, primeiro, lembrar que a minha, a minha memória principal ela não é finita. Então, ela tem um limite. Então, se ela tem um limite e eu extrapolo esse limite, onde que eu coloco os dados? Onde que eu vou guardar os dados? Onde que eu tenho dados que eu posso ser mais perene, ou seja, que eu não vá perdê-los? Eu tenho que jogar para disco. Claro que hoje vocês estão vivendo uma transição, né, do que é disco, né, do que é memória secundária. Porque memória secundária, para vocês, pode ser armazenamento em nuvem, pode ser armazenamento uma memória flash, né? Em vez de ser num disco, tá? Assim como eu também vivi uma transição, né? De fita mesmo, né? Fita cassete, para disquete, para CD, para pendrive, né? Então, eu vivi essa transição e vocês estão vivendo uma transição que é de memória flash, que é a memória do pendrive, mas um volume muito grande, né? Que é muito mais rápida do que um disco, e nuvem. Só que nuvem, ela é muito lenta, né? Ainda é muito lento, porque eu tenho que guardar esses dados e eu tenho que contar com acesso à internet, a uma rede. Né? E o acesso à rede é lento. Né? É muito mais lento do que um acesso à memória principal.
E aí é que é a diferença, né? Se eu pegar, claro que eu tenho discos que rodam uma velocidade, disco rígido, né? Muito maior do que 3.600 RPM hoje. Mas só para a gente pensar num cálculo, né? Então, se 1 minuto faz 3.600 rotações, tá? Ou seja, eu uso 17 milissegundos para acessar um dado. Então, para acessar um volume de dados, ter um acesso a um ponto. Então, cada acesso, né, eu vou gastar 8 milissegundos para cada acesso. Então, se eu guardar os dados, vamos pensar num vetor, tá? Guardar este vetor todo de 1 milhão de posições e colocar no disco, para chegar naquele cara lá, último, né? Eu vou levar a 1.000, eu vou levar 8 segundos, né? Então, para chegar naquele cara, eu vou levar 8.000 segundos para chegar num cara. É muito tempo para achar um cara, mesmo que ele esteja ordenado. Numa árvore, ok, numa árvore vai diminuir desse 8.000 para 100 segundos, mas é muito tempo, né? Vocês não estão dispostos a esperar 2 minutos, ou 2 minutos aproximadamente para acessar algum valor. Eu quero acessar esse valor em tempo mínimo, tá? Então, o que a gente quer fazer é implantar algumas outras soluções. Uma delas a gente já viu, que foram as árvores AVL, para tornar equilibrada esta árvore e com acesso mais rápido. Tá? Então, ao invés de eu gastar 2 minutos, por exemplo, eu poderia gastar 2 segundos para achar a coisa. Então, é uma diferença muito grande. Tá? É uma diferença muito grande. E aí que é a ideia. Então, se eu quiser colocar, se os acessos, né, a disco são caros, eu tenho que ter um jeito de trazer mais itens de uma vez só esses itens. Então, se eu achar numa árvore binária equilibrada, né, como uma AVL, uma rubro-negra, o que eu vou ter? Para eu acessar 1.000 itens, eu vou levar mais ou menos 10 acessos. Se cada acesso levar 8 milissegundos, né, então eu vou ter aí 800 milissegundos, quase 1 segundo, para acessar um elemento. Se numa árvore desárea, né, aquilo que eu estava explicando, eu vou levar 3 milissegundos. 24 milissegundos, né? 8 milissegundos vezes 3, eu vou levar 24 milissegundos em vez de 800 milissegundos. É assustadoramente muito mais rápido. Tá? Essa é a ideia. Então, uma árvore binária com 127 nós, ela vai ter essa composição. Vai ter a raiz, que tem 2 filhos, cada filho vai ter 2 filhos, cada filho vai ter 2 filhos, assim por diante. Uma árvore desária, ela vai ter 9 filhos e 10 ponteiros, né? Um ponteiro para esse, outro ponteiro para esse, outro ponteiro para esse, e assim sucessivamente. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Tá? 9 chaves e 10 filhos. E depois, cada um desses caras vai ter mais outros filhos. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente está querendo
passar para vocês. Então, eu vou ter aqui, no máximo, 3 níveis para chegar na minha árvore como um todo. Essa ainda não é, tá? Só deixando um parênteses, não é a ideia ainda das árvores árvores multi-way, tá? Não é a definição final, tá? De uma árvore 2, 3, 4, uma árvore B-tree, tá? Não é. Mas é só para vocês terem uma noção de quão mais rápido eu vou conseguir ter acesso aos dados. Uma árvore multi-way, ela vai funcionar assim, ó. Eu vou ter N ponteiros e N menos uma chaves. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, 4 chaves guardadas no mesmo nó, tá? Uma árvore binária, ela não tem uma chave e 2 filhos? Então, ela também tem essa ideia de N menos uma chaves para a quantidade de ponteiros que ela tem, tá? Uma chave e 2 filhos. Numa árvore multi-way é a mesma coisa, só que eu vou ter mais do que uma chave guardado ali dentro, tá? Esse mais do que uma pode variar de 2 a N, a muitos, tá? De 2, professor, varia de 1, né? Mas 1 é uma árvore binária, e depois vocês vão ver que ela vai variando, tá? Então, uma árvore aqui com 4 chaves, ela vai ter 5 ponteiros. Então, para ter uma explicação para vocês, tá? Vamos supor que ela tem as chaves 10, 20, 30 e 40. O primeiro ponteiro, ou o primeiro filho, eu vou ter chaves menores do que 10. O segundo vai ter entre 10 e 20. O terceiro entre 20 e 30. Está errado aqui, né? Isso aqui era esse, bem aqui assim. O quarto ponteiro entre 30 e 40. E o quinto ponteiro maiores do que 40. Certo? Esta é a lógica. Tá bom? Então, segue a mesma lógica da árvore binária de busca. Segue a mesma lógica. Bom, então, tudo que vocês aprenderem em árvore binária de busca continua valendo. Tudo que vocês aprenderam em ordenação vai continuar valendo. Tá bom? Então, dessas estruturas multi-way, entenderam o que é uma estrutura multi-way? Sim? Acho que alguém chegou. Olha, eu não vi a Laura. Tudo bom, Laura? Tudo, prof. Bom dia. Bom dia. Laura, eu já mandei lá, mandei ontem, tá? A sua frequência. Tá ótimo. Obrigada. Deixar gravado aqui. Tá, então tudo que vocês aprenderam em multi-way continua valendo. Deixa eu ver se eu consigo logar aqui com outro. Não consigo enxergar o que vocês estão fazendo. Será que... Tá? Eu preciso bem diminuir aqui, senão vai dar interferência. Permitir. Participar. Bom, então tudo que vocês
Só que eu estou entrando aqui para poder ver o que vocês estão falando. Quando apresenta aqui, ainda é a dificuldade do... Beleza. Então, tudo que vocês aprenderam em árvore binária, vale. Tudo que vocês aprenderam em vetores, vale. Tudo que vocês aprenderam em ordenação, vale. Tudo que vocês aprenderam com ponteiros, vale. Tudo que vocês aprenderam com recursão, vale muito. Certo? Vale muito mesmo. Então, deixa eu entrar aqui. Então, dúvidas até então? Não? Bom, então, quais são as vantagens? Né? Uma árvore multi-way, ela vai ter aqui, no caso de umas árvores 2, 3, 4, são que pode ter até 4 filhos. 4 filhos, 3 itens. 3 filhos, 2 itens. Itens são as chaves, tá? Então, 4 filhos, obrigatoriamente 3 itens. 3 filhos, 2 chaves. 2 filhos, 1 chave. Tá? Então, obrigatoriamente vai acontecer isso. Ok? Bom, então, quantidade de chaves, 1, 2 ou 3 em cada nó. Quantidade de filhos, 2, 3 ou 4 em cada nó. Ela, por si só, ela já é balanceada. Por quê? Porque todas as folhas estão no nível mais baixo da árvore. Estão lá no mesmo nível. Estão todas no mesmo nível. Ok? Então, não vou ter diferenciamento ou diferenciação. Acho que as duas palavras existem. Né? Eu não vou ter diferença de altura de um filho para outro. Não vou ter isso. Então, beleza. Mas elas podem ser desbalanceadas em outro aspecto. Né? De eu ter um nó com menos filhos ou com menos chaves do que outro. Tá? Então, isso ainda pode acontecer. Então, não, isso aqui não é uma árvore AVL, não é uma árvore 2, 3, 4, mas é para vocês terem um esclarecimento, que eu posso ter um nó com 1 chave, 2 filhos. Um nó com 2 chaves, 3 filhos. Um nó com 3 chaves, 4 filhos. Vai ser sempre assim, tá bom? Quando eu construí essa árvore aqui, eu esqueci que eu tinha que colocar elementos aqui, aí acabou não fazendo. Bom, isso aqui eu já expliquei. Isso eu acabei de explicar. Isso é só nomenclatura. Bom, então vamos lá. E uma árvore binária, voltando para a árvore binária, todos os filhos com chaves menores estão à esquerda, chaves maiores estão à direita. Eu espero que eu tenha feito da forma correta. Né? Igualmente, né? Vai acontecer isso e numa árvore binária de busca, eu não vou ter filhos iguais, tá? Então, o mesmo procedimento vai acontecer
nisso aí que eu acabei de explicar, tá? Menores para a esquerda, maiores para a direita. E nesse caso a gente não chama filho direito e esquerdo, né? Chama filho 0, 1, 2 ou 3, tá? Vai existir na vida de vocês, ainda aqui nesse curso, uma árvore onde a gente vai ter valores de chaves iguais, tá? Mas depois eu vou dar uma explicação que os valores das chaves, existem duas chaves iguais, que elas vão ter papéis diferentes, tá? Bom, então não se preocupe com a comparação de chaves iguais. Desconsiderem isso, tá? Bom, então, o ganho qual é? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais que eu possa explicar. Tem. É o processo de inserção. Então, na inserção, eu tenho que lembrar que os novos itens são sempre inseridos nas folhas, por um motivo óbvio. Qual é o motivo óbvio? A folha não tem filho, tá? Então, eu posso colocar quantos elementos, quantas chaves eu quiser na folha. 1, 2, 3. Porque ela não tem filho, né? Então, ela pode sofrer 3. Se eu colocar, inserir um elemento num nó intermediário, obrigatoriamente eu vou ter que inserir mais um filho naquele nó intermediário. Obrigatoriamente. Por quê? Se o nó tinha intermediário, tá? Ou seja, não folha. Se o nó não folha tinha um filho, desculpa, se ele tinha uma chave, ele vai ter 2 filhos. Se eu coloquei mais uma chave, ele vai ter que ter 3 filhos. Então, se eu inserir mais uma chave, ele obrigatoriamente vai ter que ter mais um filho. Deu para entender? Posso, sim. Vamos lá. A regra é essa daqui, tá? Esta é a regra, tá? N ponteiros, N menos uma chaves, tá? Então, um nó intermediário, um nó não folha, para ele ter 4, a gente considera uma aqui, tá? Para ele ter 4 filhos, ele tem que ter quantas chaves? 3, beleza. Tá? Para ele ter 2 filhos, ele tem que ter quantas chaves? Uma chave. Se eu colocar outra chave neste nó, porque eu posso, se ele está com uma chave, eu posso colocar mais 2 chaves nele. Para eu colocar mais uma chave, filhos. Isso. Só que um filho vai representar pelo menos mais uma chave. Uma chave no pai e uma chave no filho. Eu não posso simplesmente criar um nó. Eu quis colocar o valor 50. Se eu colocar esse valor no nó intermediário, eu vou ter que achar outro valor para poder criar outro filho. Então, para evitar isso, o que a gente faz? Todas as inserções vão se dar na folha. Por quê? O nó folha não tem filhos.
o nó folha de qualquer árvore não tem filho. Beleza? Dá um ok que eu tô tranquilo. Então, cada inserção ela vai se dar na folha. Professor, mas eu posso encher minhas folhas? Pode. Aí vocês vão aprender duas coisas e vão usar o conceito de árvores AVL. Qual é o conceito de árvores AVL que vocês aprenderam? Rotações. Né? Eu posso rotacionar. Então, eu vou ter a mesma ideia da rotação, tá? Mas num outro contexto. Tá? Vamos lá. Então, a inserção, né? Eu posso inserir, por exemplo, eu quero inserir o G. Ora, o G, ele vai ter que ser inserido num nó folha, não no nó intermediário. Então, ele vai lá, G é menor do que T, G é menor do que I, GHI é menor do que I. Então, é folha? É folha. Tem espaço? Tem espaço. G é menor do que E? Não. Mas ele é folha e tem espaço. Olha, duas perguntas que eu estou fazendo a mais. Né? Porque quando eu vou inserir numa árvore binária, o que eu vou lá? A árvore binária eu também insiro na folha. Mas eu pergunto, é folha? Então insere. Né? Agora eu pergunto, é folha e tem espaço? Se tem espaço, eu ainda vou inserir ordenado. Tá? Então, opa. O que vai acontecer? Essa árvore vai virar essa daqui, ó. Vendo ele vai ser inserido aqui. Beleza? Mas eu faço duas perguntas. Se é folha e se tem espaço. Lembre-se dessa pergunta se tem espaço, tá? E se ele não tiver espaço? Né? E um nó já completo, ou seja, um nó folha com 3 elementos, eu quero inserir um novo elemento que deveria ser ali. Por exemplo, LPQ. Né? Quero inserir o Q aqui. Beleza, vai. Né? Mas depois do Q eu quero inserir o R. Então, eu tenho L, o P, o Q, eu quero inserir o R aqui. Tá? Não dá, porque ela já tem 3 folhas. O que eu tenho que fazer? É a tal da quebra. Tá bom? E é isso que a gente vai dar uma olhadinha agora. Tá? Então, eu preciso dividir, usar o algoritmo de split. E é exatamente esse processo de balanceamento, porque eu não vou criar um elemento aqui embaixo, tá? Porque, de novo, todas as folhas têm que estar no mesmo lugar. Todas as folhas têm que estar no mesmo lugar. Mesmo nível, tá? Então, agora eu vou fazer uma quebra. Esta quebra vai fazer com que eu insira um elemento acima. Então, eu vou inserir um elemento no pai. Como é que funciona? Tá aqui, ó. Eu tenho essa árvore,
né? Então, aí eu quero inserir o 94. Opa, beleza, eu venho para cá, 94 é maior que 62. 94, aí eu pergunto, esta árvore, esta folha, este nó é folha? Não. Então, eu procuro qual é o filho que ele tem que ir. Opa, é o filho entre 92 e 104. Opa, qual é o elemento que eu tenho que inserir? Aqui, ó. Né? Só que esse cara é folha. Ele é folha, mas não tem espaço. Como não tem espaço, né? Eu tenho que fazer uma inserção aqui. Ok? Vou ter que fazer um split. Como é que é feito esse split? Vamos ver se está na outra. O split é assim, ó. Primeiro eu crio um nó vazio. Este nó, então, é colocado à sua direita. Ele é parente no sentido de ser irmão, não no sentido de ser pai ou filho, tá? Ele é irmão. Tem até que trocar isso aqui para irmão. Do nó que está sendo dividido. E é colocado da sua direita, à sua esquerda, tanto faz. Tá? Então, o item de dado C é movido para o novo nó. Então, neste caso, o item de dado C é o 99. Vai ser movido para o novo nó. Ok? Opa. O item de dado B é movido para o pai, que está sendo dividido. Então, o 97, ele vai subir. Tá? Então, vai subir. E o 95 fica onde está. Então, eu estou retirando deste nó estes dois elementos. O 97 sobe e o 99 vai para um novo nó. Professor, aonde eu vou colocar esse novo nó? Calma, que a gente já vai achar o caminho para ele. Ok? Aí vocês vão perguntar, mas como é que ele vai subir se eu tenho um elemento, uma folha, desculpa, um nó já completo? Como é que ele sobe? O que eu tenho que fazer? Mesmo processo. Tá? Ou similar. Tudo bem? Vamos lá. O item de dado A fica onde está. Os dois filhos mais à direita são desconectados do nó, que está sendo dividido, e são conectados ao novo nó. Pronto. Certo? Então, a gente está falando de direita, mas é esquerda aqui. Tem que trocar. Então, como é que ficariam? No caso, se eu olhar aquela árvore, eu vou ter que também fazer a quebra aqui, ó, porque vai entrar o 95 aqui, o 92 vai subir, vai ficar o 95 e o 104 e o 83 para o outro lado. Deixa eu ver se ficou isso mesmo. 92 sobe, ó, 92 subiu, o 95, na verdade era o 97 que tinha que subir aqui, né? O 97 vai ficar aqui. Opa. No caso aqui ele fez um split invertendo a situação, mas tudo bem, não vai ficar muito diferente, tá? E eu criei um elemento a mais aqui, dois filhos, duas chaves, três filhos, tá? Eu reparti esta árvore aqui, ó, este nó, 83, 95 e 104, em dois, tá? E subi o nó do meio. Então,
o que, que vai acontecer? Qual é a ideia? Né? Eu mantenho um dos filhos, tá? Vou manter um dos filhos, o do meio sobe, o outro filho que eu não mantive vira outro nó e depois eu insiro, né? Normalmente, eu faço depois a inserção normal do 41. Então, eu faço o split, depois eu faço a inserção, já sabendo onde é que eu vou inserir. Gabriel, vamos lá. Travou. A aula tem que ficar gravada na sua cabeça, Gabriel. Tá lá no YouTube. Ela vai lá para o YouTube, tá? Mas já tem a aula de árvores 2, 3, 4 aqui. Mas eu estou só reforçando. Tá? Bom. Remoção é o outro ponto que a gente precisa olhar. A remoção. Do mesmo jeito que eu posso ter 1, 2 ou 3 filhos, e quando eu vou inserir, se eu já tenho um limite máximo, eu tenho que quebrar, eu também tenho que ter o limite mínimo. Eu não posso simplesmente remover um nó sem remover o ponteiro para o pai. E se eu estou removendo um ponteiro do pai, o que vai acontecer? Ora, se o pai tinha 2 filhos, ou 2 chaves, e 3 filhos, vamos ver se dá para vocês verem assim. Tá? Um pai tinha 2 chaves e 3 filhos, se eu removo um desses filhos, o que vai acontecer aqui? Ó, 2 chaves e 2 filhos. Pode isso? Não pode. Melhor fazer. Cara, é difícil. É espelhado aqui. Uma chave e 2 filhos, 2 chaves e 2 filhos não pode. Então, eu tenho que reorganizar isso. Tá? Então, tem que fazer um outro algoritmo. Então, só um pouquinho. Tá? Vocês me dão um minutinho aí, gente, que eu preciso coletar sangue aqui. Eu já volto aí, tá? Eu vou parar a gravação, porque senão é pro negócio do Covid. Vão pensando. Será que dá para pausar a gravação? Não. Tem que interromper.